Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente. Hoje, uma quarta-feira muito movimentada aqui em Brasília, tanto o PSL de Jair Bolsonaro quanto o PT de Luiz Inácio Lula da Silva fizeram reuniões aqui em Brasília hoje. O PSL se reuniu com Bolsonaro e o PT com Fernando Haddad, numa reunião capitaneada pela presidente do partido, a deputada eleita e hoje senadora Gleisi Hoffmann. E é com ela que nós vamos conversar aqui hoje para levar a você o outro lado. Na semana retrasada veio aqui Major Olímpio, do PSL de Jair Bolsonaro, senador eleito. Na semana passada, tivemos Moreira Franco, ministro do governo do presidente Michel Temer. E agora a gente recebe aqui a oposição a esses dois governos, tanto ao governo de Michel quanto ao governo eleito. Boa noite, senadora, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Denise. Bom, e à mesa aqui comigo, José Maria Trindade, nessa quarta-feira muito movimentada, né, Zé Maria? Quarta-feira cheia. E o presidente eleito Jair Bolsonaro reuniu pela primeira vez os ministros indicados até agora. 13 ministros, um número importante. 13 ministros. Ele pediu unidade, pediu foco e disse que os ministérios têm que se interligar porque uma questão decidida por um ministério acaba afetando outro ministério. Promete, até o final do mês, já está atrasado, né, definir os nomes dos outros ministros. Eu digo que está atrasado porque a equipe atual, a equipe econômica do presidente Michel Temer, diz que já está na hora de fazer um novo orçamento. É que o orçamento fala em 29 ministérios e agora o presidente eleito diz que serão ou 17 ou 18, início seria 15. E nós vamos falar de política hoje aqui no Frente a Frente e a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, eleita deputada federal, é a pessoa certa para falar de política. Foi eleita senadora e ministra da ex-presidente Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, que é o poder em pessoa no Palácio do Planalto. Senadora, como é que a senhora está analisando aí esses primeiros passos, né? Esta primeira definição do governo Jair Bolsonaro? Olha, já mostra que veio, né? E veio para não trazer coisas boas para o Brasil. Você ter, por exemplo, declarações de que tem que se privatizar tudo no Brasil, todas as empresas, para ter recursos, para poder pagar as contas ou para poder gastar, é muito ruim. Ter declarações de que o Mercosul não é importante para as relações do país, sendo que 90% das exportações que nós fazemos para o Mercosul são de produtos manufaturados. E o Mercosul serve para pacificar a região, serve para a gente ter relações com os nossos vizinhos, né? Apostar no dito escola sem partido, que na realidade é tirar qualquer processo crítico da escola, e tantas outras, comprar briga com o Egito, comprar briga com outros países, e já declarar amor eterno aos Estados Unidos. Então, o que nós estamos vendo desse governo em termos de posicionamento, seja de política externa, seja na área de economia e no social, com a saída dos médicos cubanos, mostra que será um governo que não tem foco para defender o Brasil e os interesses do povo brasileiro. Mas, senadora, esse discurso foi eleito durante a campanha, né? De privatização, quer dizer, é coerente com o governo, né? Não, esse discurso não foi eleito na campanha, porque esse discurso não foi feito na campanha. Vamos lembrar que o candidato que foi eleito não fez debate, não falou, não se posicionou, não confrontou o adversário. Então, não foi esse discurso que foi eleito. O que elegeu esse candidato foi milhões de fake news distribuídos no submundo da internet, patrocinado com dinheiro que ainda não ficou claro para o eleitor de onde veio, inclusive por números do exterior. Foi isso que elegeu. Foi a mentira. Foi uma propaganda enganosa. Quando é que Bolsonaro falou que ia privatizar tudo? Quando é que ele falou que ia romper com o Mercosul? Quando é que ele falou que ia expulsar todos os médicos cubanos? Ah, isso ele falou quando ele foi deputado. Isso ele fez um discurso. O Paulo Guedes falou, né, que era... O Paulo todo Guedes mundo sabia não era o candidato. Não, o povo conhece Paulo Guedes. O povo brasileiro conhece Paulo Guedes. Se fizer uma pergunta, quem é Paulo Guedes, quem é que vai conhecer? Nós aqui, nós. Mas ele chegou a ser pré-candidato a presidente, chegou a fazer vários debates onde ele dizia que ele era a favor de uma série de privatizações. Depois que ele antes dele virar candidato
a vice, a ministra da Economia de Jair Bolsonaro, antes dele se aliar ao Bolsonaro, ele fez vários debates falando do projeto dele. Claro, Denise, ele fez vários debates para o mundo da economia. Ou o Paulo Guedes foi falar com o povo brasileiro? Não. Não foi. Foi falar com o mercado financeiro. Tudo que o mercado financeiro queria ouvir, o que o Paulo Guedes falou. Não vamos esquecer, Paulo Guedes é um economista da escola de Chicago, Chicago Boys. O que ele está propondo para o Brasil foi o que foi implantado no Chile do Pinochet. Aliás, o projeto que estão falando de reforma da Previdência, que o Armínio Fraga está apresentando, é o projeto de capitalização que foi feito pelo Pinochet, num governo de ditadura. Aliás, a linha da economia de Paulo Guedes só foi possível ser implantada no Chile porque tinha uma ditadura. Depois foi a linha da Thatcher, foi a linha do Reagan. Ou seja, aqui o mundo está começando a rever. Então, nós estamos trazendo para cá o ultraneoliberalismo. Isso não vai dar certo no Brasil. Então, o que Bolsonaro e sua equipe podem esperar do PT daqui para frente é uma oposição ferrenha a todos os projetos. Em relação à reforma da Previdência, por exemplo, a idade mínima, que é tão falada como necessária para até evitar que os funcionários públicos se aposentem tão cedo como eles estão se aposentando. Como é que o PT vai se posicionar? O que o país pode esperar do PT é uma oposição. Não tem qualificação para a oposição. Oposição tem que respeitar e tem que representar o projeto que não foi eleito, mas que tem uma parcela considerável da população que apostou nele. 47 milhões de pessoas votaram em Fernando Haddad pelo seu projeto ou contra o projeto vencedor. Nós estamos falando de um percentual muito expressivo da população brasileira, 45%. Essas pessoas esperam que a gente defenda essas propostas e que faça frente a propostas que venham trazer retrocessos à democracia, aos direitos da população. Então, nós vamos ser oposição. Vamos votar contra projeto que seja bom ao povo brasileiro ou ao Brasil? Jamais. Sempre vamos votar a favor de projetos que sejam bons e a favor do povo brasileiro e do Brasil. Acreditamos que esse governo possa trazer projetos assim? Não acreditamos. Já não acreditávamos antes na campanha e não acreditamos agora com o que nós estamos vendo. Não tem apresentado projeto bom. Senadora... Reforma da Previdência sequer apresentou uma pré-proposta, tem umas 3 colocadas na mesa. Não disse ainda a que veio, que tipo de proposta vai apresentar. Senadora, sem entrar no mérito, mas esse é um debate que venceu a eleição. A privatização, e surpreendentemente, o Jair Bolsonaro, vindo de uma linha militar que é nacionalista e, consequentemente, é estatista, né? Não privatiza. E houve uma virada ali na candidatura dele e foi muito claro. E, surpreendentemente, o Brasil se descobriu de direita, é isso? Não, não é isso. Primeiro, vamos esclarecer que eu estou muito impressionada com a posição dos militares, porque não estou vendo ali nenhum viés estatista e nenhum viés nacionalista. Os que têm se posicionado no âmbito do governo têm se posicionado alinhado com essa política de Paulo Guedes. Então, eu fico me perguntando, onde é que está o viés estatista nacional em defesa do Brasil que as Forças Armadas mantinham? Eu não estou vendo isso. Segundo, o país não é de direita. Eu vou voltar a repetir o que eu disse, talvez de uma forma mais clara. É fato que Bolsonaro ganhou as eleições? 55% dos votos foram dados a eles. Como que foi construído esse processo eleitoral? Eu vou dizer aqui, com um conjunto de fraudes sucessivas. Inclusive, nós temos 4 ações de investigação eleitorais da Justiça Eleitoral protocoladas. Primeira grande fraude, a prisão do Lula e impedir Lula de ser candidato. Quando a ONU tinha determinado o direito do presidente Lula de ser candidato. Impediram. Lula tinha mais de 40% da intenção de voto. Mas em relação a essa posição da ONU, há uma controvérsia, né? Porque foram 2 representantes de um escritório, que aí diz que não foi o Conselho Pode ser, mas Direitos Humanos. Lula foi tirado na mão grande do processo eleitoral. Desculpa, Denise. O processo que condenou Lula, que julgou e condenou Lula e o prendeu em Curitiba, é um processo que não respeitou o processo legal devido. Não tem prova, não foi um processo justo de julgamento, tanto que o juiz algoz de Lula virou ministro da Justiça do presidente eleito. Em que país isso acontece? Os juristas internacionais estão estarrecidos com isso. Como que alguém que julga
o principal líder político de um país, que é Lula, retira-o do processo eleitoral, vira ministro daquele que ganhou, que foi beneficiado com essa retirada. Eu não tenho dúvidas que Lula seria eleito no primeiro turno, do jeito que estava. Tiraram Lula, não deixaram Lula eleger. E aí, quando entra Fernando Haddad, começa uma máquina de mentiras. Vamos aqui falar a verdade, o que fizeram com Fernando Haddad. Kit gay, que nunca existiu, pedofilia. Ah, barbaridade isso. Impulsionado aos borbotões nos grupos de WhatsApp, vindo de telefones de fora. Quem é que pagou isso daí? Senadora, o processo contra o ex-presidente Lula foi devidamente legal, deu oportunidade de defesa, o Haddad foi até advogado dele, houve a contratação de defesa, ele prestou depoimento, foi condenado em primeira instância, confirmado em segunda instância, e depois o Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus ao ex-presidente. Além desse, tem outros dois. Tem outros dois. E lá no processo fica muito claro, através de depoimentos e provas, de que houve mesmo irregularidades praticadas pelo ex-presidente Lula. Qual o crime do presidente Lula na questão do apartamento? Me diga qual foi o crime. Ele recebeu... A corrupção passiva, ele recebeu o quê? Ele recebeu o apartamento e melhorias, né? E não é preciso comprovar. Ele recebeu o apartamento? A lei anticorrupção fala a simples promessa. Não significa. Existe. Ele visitou o apartamento. Gente, isso não existe. Em processo penal, o objeto tem que ser claro. Não existe uma promessa de te matar. Eu prometi te matar e você julgada por isso. Mas corrupção, sim. Não. Mas ele desistiu do negócio, né? Não. Teria que ter... Então, o crime não existiu. Se ele ia comprar o apartamento e não comprou, qual foi o crime? Que benefício ele teve se ele não chegou a fechar o negócio? É a mesma dúvida do caso do sítio. Não se questiona o sítio. O que teve foi um PowerPoint com promotor dizendo que não tinha provas. Ele disse, eu tenho convicção. E Sérgio Moro, que queria Lula de troféu, fez o julgamento. E o TRF4, cujo Thompson Flores, que, aliás, vai fazer uma palestra agora, junto com o vice-presidente eleito e com mais 2 deputados da base do governo, para explicar os fatos políticos atuais, que eu não entendo por que um juiz tem que fazer debate político. O tribunal presidido por Thompson Flores aumentou a pena para o Lula não sair da prisão, 12 anos e 1 mês. Isso é uma barbaridade. Gente, não sei o que eu estou dizendo. Pega a Ferrajoli, pega juristas argentinos, espanhóis. É uma vergonha o processo do Lula. É uma vergonha. Em nenhum outro país se sustentaria. E aí, com a nomeação do Moro, então, o Brasil, do ponto de vista jurídico, de avaliação, está muito mal. Está muito mal. Senadora, não era melhor o Partido dos Trabalhadores, como até integrantes do PT, pensam assumir dificuldades, erros e ser refundado, que é uma palavra da moda, e não seria o caso do PT voltar às suas bases e assumir essas dificuldades e erros? Quais dificuldades e erros? Senadora, houve a comprovação de várias irregularidades no governo do PT, inclusive no mensalão. Nós temos vários vou dizer uma coisa para você. Foram presos, né? Então, tesoureiros. Só e o próprio Mano Brown disse que o partido deveria votar, que disse lá na Lapa, isso acabou virando... Eu entendi o que o Mano Brown falou, inclusive fiz um Twitter dizendo que ele tinha razão. Vou dizer uma coisa para vocês. Tivemos um erro, nós não fizemos a reforma eleitoral que nós devíamos fazer. Eu não sei se a gente conseguiria por conta da correlação de forças, Denise. Você conhece o Congresso Nacional, você também, porque vocês vivem lá dentro. Vocês sabem o que é a correlação de força. Eu acho que a gente não conseguiria, nós teríamos que ter lutado mais. Nós aceitamos as regras do jogo do financiamento eleitoral. E é por isso que nós estamos pagando a conta. Agora, vocês não vão ver mala de dinheiro no PT, vocês não vão ver apartamento de dinheiro do PT, vocês não vão ver conta no exterior do PT. Não teve ninguém com enriquecimento ilícito. Me desculpa. Isso não... Então, o que nós estamos pagando, inclusive os tesoureiros do PT, que os outros não estão pagando na devida proporção, é exatamente decorrente de financiamento de campanha. Que eu acho que nós tínhamos que ter mexido na legislação. Entendeu? Agora, não vai ter os desvios que tiveram. Agora, essa justiça que é tão rigorosa com o PT é condescendente com os delatores que ganharam, que se enriqueceram, que se completaram, soltaram esses delatores para eles ficarem apontando para os outros. Ué, não tem que ser rigoroso? Aquele doleiro que começou todo o processo em Curitiba... O Alberto Youssef. Foi solto 2 vezes pelo Moro, uma no caso do Banestado e agora.
A mulher do presidente da Câmara, do ex-presidente que está preso, que gastou milhões no exterior com cartão de crédito, Cláudia uma Cruz. barbaridade, foi inocentada, foi liberada, foi absolvida. Então, são 2 pesos e 2 medidas? Se falar contra o PT, está tudo bem, você sai, é pegar o PT? Aí eu fico perguntando, e nós que temos que ficar fazendo autocrítica? A elite desse país, por deixar a população sofrer, passar fome, ter tantas dificuldades, nunca vai fazer autocrítica? Nós que governamos por 13 anos e foi um governo onde a população teve direitos, teve decência, teve direito a comer 3 vezes ao dia, é nós que temos que fazer autocrítica? Não tem problema nenhum com a autocrítica e reconhecer erro. Agora, aqueles que sempre erraram nesse país, com 500 anos de história, não têm nenhum direito e nenhuma moral de nos pedir autocrítica. É isso, frente a frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília, levando até você mais um debate importante aqui, uma mesa redonda, uma conversa franca, com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.